Bom dia, graça e paz para vocês. É muito bom poder estar aqui de volta e trazer aquilo que Deus tem para nós hoje. E o Rodolfo pediu-me para falar hoje sobre formação espiritual. E o que será que é formação espiritual? Eu queria que, caso talvez apagar um pouco as luzes e nós começarmos vendo um filme. Vamos ver esse filme. Eu queria que vocês... Não sei se talvez o Rodolfo, algum outro, ou o Pedro já passaram esse filme antes aqui, mas vamos ver esse filme. Pai, te pedimos a tua bênção sobre essa palavra hoje pela manhã. E o Espírito Santo, assim como este homem trabalha com barro e é um oleiro que forma esses vasos, tu possas continuar a trabalhar em nossas vidas pela tua graça e misericórdia.
É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que mais me fizeram prestar atenção nesse filme não foi apenas a forma como os vasos são formados, mas a forma como o oleiro trabalha com o barro. Eu não sei se vocês prestaram atenção nas expressões do rosto dele. Eu não sei se vocês prestaram atenção na forma como ele toca o barro. É com delicadeza. Ele não amassa o barro e quebra o barro. Ele vai moldando o barro com delicadeza. Às vezes, com os sofrimentos da vida, com as situações da vida e circunstâncias difíceis que nós passamos, nós achamos que Deus está sempre só a nos amassar. Mas eu creio que Deus trabalha como este oleiro trabalha. Ele pega o barro como algo muito precioso. Ele toca no barro como algo que lhe pertence. Ele toca no barro com delicadeza, com amor, com paixão. Não apenas a paixão pela arte de fazer novos vasos, mas com paixão pela matéria em si. Com paixão por aquilo que vai se tornar essa matéria. Claro que há todos os aspectos que nós vemos. O aspecto de enfiar a mão lá dentro do barro para fazer o vaso. E às vezes eu fico pensando, parece que às vezes também Deus vai fazendo isso conosco, né? Vai nos amassando. Mas é com delicadeza. E Deus amassa. E Deus vai formando o vaso como Ele quer. Porque é isso que está escrito justamente em Jeremias, no capítulo 18, quando Deus chama Jeremias e diz: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, vá à casa do oleiro Jeremias. E ali você vai ouvir a minha mensagem. Então ele foi à casa do oleiro e o viu a trabalhar com a roda, igual esse homem também, com seus pés, e a trabalhar com as mãos e os pés. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra de Jeremias. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Então Deus diz, é a mesma coisa. Então esse mesmo trabalho do oleiro é o trabalho que eu faço na comunidade de Israel, eu faço com Israel. E essa é a palavra que Deus dá para Jeremias. Eu faço isso em vocês. Eu sou como esse oleiro que forma a vida de vocês. Então, formação espiritual, acima de tudo, é sermos formados por Deus. Como o oleiro forma e faz um vaso. Formação espiritual é obra do Espírito Santo. Se vocês gravarem isso hoje pela manhã, para mim já estou satisfeito. Formação espiritual é obra exclusiva do Espírito Santo. É obra do Espírito de Deus em nós. Mas para nos fazer o quê? Para nos tornarmos o quê? Então abra sua Bíblia em Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Porque esse é o verso principal, chave, sobre o que é formação espiritual. É uma síntese. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês.
Então, formação espiritual, em síntese, é que nós sejamos semelhantes a Cristo. Em síntese é isso. Paulo diz, eu tenho dores de parto pela igreja, eu sinto dores como uma mulher grávida, que está prestes a dar à luz. Eu tenho essas dores, eu sofro pela igreja. Porque o que eu sofro é que Cristo seja formado em vocês. Então, em síntese, gente, é sermos semelhantes a Cristo. É fácil? É fácil nos tornarmos semelhantes a Cristo? Claro que não. Mas esse é o grande desafio. Porque, em geral, como diz Dallas Willard muito bem no seu livro A Renovação do Coração, ele diz que, em geral, as pessoas hoje não crescem mais espiritualmente. Em geral, as pessoas estagnaram, estão há 20, 15, 30 anos na igreja e estagnaram, continuam os mesmos tipos de cristãos, continuam com as mesmas manias, continuam fazendo as mesmas coisas que fizeram quando nasceram de novo e se tornaram crianças e bebés em Cristo. Então, Dallas Willard diz, olha, nós não estamos a crescer. E por que é que nós crescemos espiritualmente tão pouco? Por que é que nós não crescemos e nós não amadurecemos? Por que é que nós não estamos sempre com esse alvo de nos tornarmos semelhantes a Cristo? Então, há várias situações. De acordo com o Eugene Peterson, o texto base para toda a formação espiritual, o melhor texto bíblico é o livro de Efésios. E é um livro realmente fantástico. Eu escolhi apenas um pequeno trecho desse livro de Efésios, que é o do capítulo 4. E apenas um pequeno trecho que Paulo diz claramente para os Éfesos. Paulo diz a partir do verso 11 que Deus dá dons para os líderes, para pastores, mestres, evangelistas, apóstolos. Deus concede dons para várias pessoas, para presidir, para gerir, para administrar, para cuidar, para ensinar. Há vários e diversos tipos de dons. E todos esses dons, Paulo diz no verso 12 do capítulo 4 de Efésios, todos esses dons têm um fim, um propósito. E o fim e o propósito é preparar os santos, somos nós, para a obra do ministério. Ou seja, em síntese, Paulo está a dizer, Deus tem um propósito para cada um de nós. Todos nós temos uma missão. Paulo diz, todos os santos têm uma missão, têm um ministério. Por isso que eu gosto muito quando Juan Carlos Ortiz, no seu livro Discípulo, gostava de dizer que ele começou a levar a igreja dele lá na Argentina a ter uma visão do que era de fato ser cristão. E ele diz, olha, eu tô farto de encontrar apenas crianças. E ele diz, o problema é que a igreja, se só tem criança, criança não trabalha. Criança dá trabalho. Então ele diz, esse é o problema, que eu estou então cheio de crianças espirituais que só me dão trabalho. Deus, o grande alvo que Deus tem para nós, e Paulo é bem explícito nessa situação aqui, é que Deus nos forma, nos prepara para um ministério, para uma missão. Fiquei muito tocado pelo testemunho do André hoje pela manhã, porque não é fácil ali na faixa de Gaza. Não é fácil mesmo indo lá periodicamente, mas de ir, de testemunhar, de falar. E quantos lugares nós temos hoje que são difíceis? E mesmo aqui em Portugal, quantas vezes é difícil testemunhar, falar? Quantas vezes é difícil você falar de Jesus e não ser ridicularizado? Mas Paulo diz, Deus tem um ministério para nós. Deus tem um ministério para cada um dos santos. Nós somos
essas pessoas que Deus escolhe, esses vasos que estão sendo preparados para o ministério. E Paulo diz para que o corpo de Cristo, e o texto básico do capítulo 4, ele está falando sobre corpo, que o corpo seja edificado. Nós só nos edificamos uns aos outros se soubermos quem somos diante de Deus, da forma que nós somos formados. Mas Paulo continua, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Precisamos conhecer o Filho de Deus, é o que Paulo diz. Formação espiritual é conhecer Jesus como Ele é. E aí, gente, nós precisamos conhecer os evangelhos. Talvez fazer uma releitura dos evangelhos. Talvez reler os evangelhos, juntos ou sozinhos. Nós precisamos conhecer Cristo. É o que Paulo diz, não há formação, nós não somos formados se nós não conhecermos Cristo. E por isso que é o alvo dele, ele diz lá em Gálatas 4,19, que vocês sejam formados à semelhança de Cristo. Cristo é o nosso alvo. Cristo é o nosso objetivo. Mas ele diz mais, que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ele fala de Cristo o tempo todo. Plenitude de Cristo. Sejamos maduros, atinjamos a maturidade. E eu acho que eu já falei uma vez aqui para vocês, mas como atingir a maturidade? Temos que nos tornar vasos. E esses vasos que dizem, Deus, que tu possas fazer de mim o que tu queres. Nós cantamos muito, né? Às vezes a música, eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. E aí, às vezes, quando chega na hora que Deus está nos formar, a gente grita, esperneia, briga com Deus, não aceita muito. Mas Tiago diz que não há outra forma de amadurecer a não ser pelas provações. Tende motivo de toda alegria, ele começa a sua carta ao passar por várias provações, porque são essas que vos levam a perseverar, são essas que vos levam a amadurecer. Não há outro caminho para o amadurecimento, a não ser passarmos por situações difíceis na vida. E às vezes nós só valorizamos aquilo que nós somos e temos quando nós perdemos. Por que às vezes as pessoas têm tantas saudades de alguém que partiu e só valorizam quando parte? Depois de perderem, puxa, mas como eu sinto falta dessa pessoa agora. Mas às vezes era aquela mulher que só reclamava, porque esse marido faz isso, esse marido faz aquilo, ou o marido que dizia, essa mulher é assim, não para quieta, não para a boca, coisa desse tipo. Quanto nós sentimos falta quando nós perdemos, e só assim nós valorizamos. Coisas que nós temos, pessoas que estão ao nosso lado. Paulo diz maturidade, precisamos alcançar a maturidade. E essa maturidade é alcançada quando nós descobrimos que temos um propósito. E Paulo diz claramente no verso 14, o propósito, gente, ele diz, o propósito, sabe qual é? É que não sejamos mais como crianças. Contrastando com maturidade, ele diz, é que não sejamos mais como crianças, levadas de um vento, de um lado para outro, por todo tipo de vento, de doutrina, pela astúcia do inimigo, pela esperteza dos homens. Ou seja, Paulo diz, cuidado. Chegou a hora de amadurecermos. Chegou a hora de parar de ser criança. Então, a formação espiritual, em síntese, gente, é que sejamos pessoas maduras. Que não brinquemos de ser cristãos, mas assumamos o propósito que Deus tem para as nossas vidas, como santos. E aí temos que nos perguntar, Deus, o que tu queres de mim? Deus, o que tu queres fazer em mim? Então, esse vídeo para mim ele é tocante porque mostra a delicadeza do oleiro com o barro. Deus
Ele não vai nos forçar, mas Deus vai trabalhando com paciência nas nossas vidas e nos nossos corações. Uma outra coisa importante da formação espiritual, o Dr. James Wilson gostava de me falar para mim que o crescimento mais lento no mundo é o crescimento espiritual. E às vezes eu ficava pensando, mas por quê? E ele dizia, porque Deus é paciente. Porque Deus é paciente. Nós temos todas as nossas mazelas, as nossas dificuldades, situações difíceis, mas Deus é paciente. Você já imagina se Deus tivesse que tratar conosco de acordo com o nosso pecado? Como estaríamos agora? Porque nós somos rebeldes por natureza. Quando nós, por exemplo, ficamos indiferentes a Deus, ficamos indiferentes àquilo que Ele está a realizar no mundo, é rebeldia, é orgulho, é independência. E isso está lá desde o início, quando Adão e Eva decidem ser, de uma certa forma, independentes de Deus, autônomos. Queremos expandir nosso conhecimento do bem, do mal, de tudo. Mas nós precisamos ser pessoas como esse vaso, que se deixa moldar pelo oleiro. Há uma história de um escritor brasileiro, que também já foi teólogo, ainda é teólogo, era teólogo, né? Rubem Alves, era muito conhecido lá no Brasil. Ele foi um dos criadores também da teologia da libertação. Mas ele escreveu, no final da vida, ele estava muito para a culinária. E ele escreveu uma crônica, que ele sempre publicava nos jornais, no Brasil, sobre a pipoca. Não sei se vocês já viram essa crônica. Mas é muito interessante quando ele escreve essa crônica, a pipoca. E eu quero ler essa crônica dele, e eu quero terminar com ela. Ele diz assim: a culinária me fascina. De vez em quando eu até me atrevo a cozinhar, mas o fato é que sou mais competente com as palavras do que com as panelas. Por isso tenho mais escrito sobre comidas que cozinhado. Dedico-me a algo que poderia ter o nome de culinária literária. Já escrevi sobre as mais variadas entidades do mundo da cozinha. As entidades são cebolas, picadinho de carne com tomate, feijão e arroz, bacalhoada, suflês, sopas, churrascos. Cheguei mesmo a dedicar metade de um livro poético-filosófico a uma meditação sobre o filme A Festa de Babette, que é lindíssimo o filme, não sei se vocês já viram, que é uma celebração da comida como ritual. Sabedor das minhas limitações e competências, nunca escrevi como chefe. Escrevi como filósofo, poeta, psicanalista, teólogo, porque a culinária estimula todas essas funções do pensamento. As comidas, para mim, são entidades oníricas. Provocam a minha capacidade de sonhar. Nunca imaginei, entretanto, que chegaria um dia em que a pipoca iria me fazer sonhar. Pois foi precisamente isso que aconteceu. A pipoca, milho mirrado, grãos redondos e duros, me pareceu uma simples molecagem, brincadeira deliciosa, sem dimensões metafísicas ou psicanalíticas. Entretanto, dias atrás, conversando com uma paciente, ela mencionou a pipoca. E algo inesperado na minha mente aconteceu. Minhas ideias começaram a estourar como pipoca. Percebi então a relação metafórica entre a pipoca e o ato de pensar. Um bom pensamento nasce como uma pipoca que estoura, de forma inesperada e imprevisível. A pipoca se revelou a mim então como um extraordinário objeto poético. Poético porque, ao pensar nelas, as pipocas
meu pensamento se pôs a dar estouros e pulos, como aqueles das pipocas dentro de uma panela. Lembrei-me do sentido religioso da pipoca. A pipoca tem sentido religioso? Pois tem. Para os cristãos religiosos, são o pão e o vinho que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. A mistura de vida e alegria, porque vida só vida sem alegria não é vida. Pão e vinho devem ser bebidos juntos, vida e alegria devem existir juntas. A pipoca é um milho mirrado, subdesenvolvido. Fosse eu agricultor ignorante, e se no meio dos meus milhos graúdos aparecessem aquelas espigas nanicas, eu ficaria bravo e trataria de me livrar delas. Pois o facto é que, sob o ponto de vista de tamanho, os milhos da pipoca não podem competir com os milhos normais. Não sei como isso aconteceu, mas o fato é que houve alguém que teve a ideia de debulhar as espigas e colocá-las numa panela sobre o fogo, esperando que assim os grãos amolecessem e pudessem ser comidos. Havendo fracassado a experiência com água, tentou a gordura. O que aconteceu, ninguém jamais poderia ter imaginado. Repentinamente, os grãos começaram a estourar, saltavam da panela com uma enorme barulheira. Mas o extraordinário era o que acontecia com eles. Os grãos duros, quebra-dentes, se transformavam em flores brancas e macias que até as crianças podiam comer. O estouro das pipocas se transformou, então, de uma simples operação culinária em uma festa, brincadeira, molecagem, para os risos de todos, especialmente as crianças. É muito divertido ver o estouro das pipocas. A transformação do milho duro em pipoca macia, preste atenção nisso, é símbolo da grande transformação, porque devem passar os homens, para que eles venham a ser o que devem ser. O milho da pipoca não é o que deve ser. Ele deve ser aquilo que acontece depois do estouro. O milho da pipoca somos nós, duros, quebra-dentes, impróprios para comer. Pelo poder do fogo, podemos repentinamente nos transformar em outra coisa, voltar a ser crianças. Mas a transformação só acontece pelo poder do fogo. Milho de pipoca que não passa pelo fogo, continua a ser milho de pipoca para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo, presta atenção, quem não passa pelo fogo, fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e dureza assombrosa. Só que elas não percebem. Acham que o seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. Mas de repente vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos. Dor. Pode ser fogo de fora, perder um amor, perder um filho, ficar doente, perder um emprego, ficar pobre. Pode ser fogo de dentro. Pânico, medo, ansiedade, depressão. Sofrimentos cujas causas ignoramos. E há sempre o recurso aos remédios. Apagar o fogo. Sem fogo, o sofrimento diminui. E com isso a possibilidade da grande transformação. Imagino que a pobre pipoca, fechada dentro da panela, lá dentro, ficando cada vez mais quente, pense que sua hora chegou, vai morrer. De dentro de sua casca dura, fechada em si mesma, ela não pode imaginar destino diferente. Não pode imaginar a transformação que está sendo preparada. A pipoca não imagina aquilo de que ela é capaz. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. Puf! E ela aparece como outra coisa, completamente diferente, que ela mesma nunca havia sonhado. É a lagarta rastejante e feia que surge do casulo como borboleta voante.
Na simbologia cristã, o milagre do milho de pipoca está representado pela morte e ressurreição de Cristo. A ressurreição é o estouro do milho de pipoca. É preciso deixar de ser de um jeito para ser de outro. Morre e transforma-te, já dizia Goethe. Em Minas Gerais, o estado do Brasil, todo mundo sabe o que é piruá. Eu não sei como é que se chama aqui em Portugal. Falando sobre os piruás com os paulistas, descobri que eles ignoram, os paulistas, que são de São Paulo, ignoram o que é que seja. Alguns, inclusive, acharam que era gozação minha, que piruá é palavra inexistente. Cheguei a ser forçado a me valer do dicionário do Aurélio para confirmar o meu conhecimento da língua. Piruá, lá em Minas Gerais, no Brasil, é o milho de pipoca que se recusa a estourar. Quando você coloca para estourar, fica o milho sempre, às vezes, um que não estoura. Como é que chama aqui em Portugal? Tem um nome? Em Minas chama-se piruá. Piruá. Então, piruá é esse milho que nunca estoura. Mesmo passando pelo fogo, ele fica lá. Ele permanece milho de pipoca. Rubem Alves continua. Meu amigo William, extraordinário professor pesquisador da Unicamp, Universidade de Campinas, em São Paulo, especializou-se em milhos e desvendou cientificamente o assombro do estouro da pipoca. Com certeza ele tem uma explicação científica para os piruais. Mas no mundo da poesia, as explicações científicas não valem. Por exemplo, em Minas, piruá é o nome que se dá às mulheres que não conseguiram casar. Minha prima, passada dos 40, lamentava, fiquei piruá. Mas acho que o poder melancólico dos piruais é maior. Piruais são aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que não pode existir coisa mais maravilhosa do que o jeito delas serem. Ignoram o dito de Jesus: quem preservar a sua vida, perdê-la-á. A sua presunção e o seu medo são a dura casca do milho que não estoura. O destino delas é triste. São pessoas que vão ficar duras a vida inteira. Não vão se transformar na flor branca macia. Não vão dar alegria para ninguém. Terminado o estouro alegre da pipoca, no fundo da panela ficam os piruais, que não servem para nada. Seu destino é o lixo. Quantas pipocas que estouraram são adultos que voltaram a ser crianças e que sabem que a vida é uma grande brincadeira. Nunca imaginei que chegaria um dia em que a pipoca iria me fazer sonhar, pois foi precisamente isso que aconteceu. Em síntese, gente, o que o Rubem Alves quer dizer: não fique um piruá da vida. Não fique essa pipoca que nunca estoura, que é sempre dura, que é sempre amarga. Pessoas que são amargas a vida inteira, duras a vida inteira, que não mudam nunca. E só tem um jeito de mudar: é pelo fogo, é pela provação, é se tornando barro e deixando que Deus nos molde. Que Deus nos abençoe. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra.